Bom dia, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Todo mundo conectando, todo mundo chegando, que bom! Hoje eu não tenho dúvida de que meu áudio, minha imagem está ok, porque eu estou falando gravado. Hoje eu estou tirando férias, eu estou gravado, mas estou aqui com vocês para a gente poder aproveitar bastante essa celebração de domingo, que a Fabi vai trazer uma bela palavra pra gente, vai ter um louvor encantador, vai ser uma beleza, uma maravilha, tá bom? Então eu quero pedir a você que mande o seu pedido de oração, a comunidade vai estar aí no chat, vai poder orar junto com você, na sua dor e na sua alegria. Coloca aí pra gente saber qual é o seu pedido de oração. Tudo bem? A gente vai ter um spotzinho no meio da celebração, lá para o final, explicando para você sobre a questão dos grupos pequenos, sobre a questão da gente, como que você, na nossa comunidade, pode se aprofundar em relacionamento. Então vai ser uma celebração muito especial montada para você, para a gente poder adorar a Deus, porque Ele é o centro da nossa vida, é o centro dessa celebração. Beleza? Só que antes de começar, eu quero orar com você. Quero orar com você para que a gente possa estar juntos, unidos num só coração. Vamos orar? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado porque nessa manhã o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Mesmo sabendo que em meio a tantas turbulências que nós vivemos, o Senhor não arreda o pé e nosso coração tende a desconfiar disso. Mas que nessa manhã, nessa celebração, nosso coração possa ser lembrado de que o Senhor é o centro, de que o Senhor é realmente Senhor e é dono da nossa vida. Então nós te pedimos que fale conosco e permita que a gente fale com o Senhor nessa manhã, ouça a nossa oração e conduze-nos, ó Deus, para um pouquinho mais perto do Senhor. Fala com o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, a gente vai passar para nosso momento de adoração, que eu convido você a participar com todo o teu coração e adorar o Senhor Espírito e verdade, ok? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Essa manhã, ansiosos pela presença dele. A único que é digno de receber a
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Olá, queridos! Muito bom a gente participar desse movimento, né, de Deus aqui nessa manhã. E eu quero falar com você uma coisa muito especial, muito importante. A gente, na semana passada, lançou uma campanha chamada Campanha 20V. Campanha 20V. Nós, com o nosso Fundo de Misericórdia, nossa comunidade, pequena como é, nesse tempo de pandemia, tem tentado ajudar pessoas, tem tentado fortalecer a vida de algumas pessoas. A gente já ajudou pessoas com aluguel, cesta básica, plano de saúde, já fizemos um monte de coisas para ajudar as pessoas. E a gente agora tem na nossa comunidade um desafio. Nós temos 2 pessoas em vulnerabilidade emocional e nós precisamos levantar 20 atendimentos. Nós lançamos essa campanha no domingo passado para levantar 20 atendimentos. Nós já conseguimos levantar 4 atendimentos e meio. Faltam, então, coloquei números arredondados, faltam 16 atendimentos. Você pode ajudar com o valor que você quiser. Cada atendimento custa R$80, tá bom? A gente fez um arranjo com uma terapeuta, vai atender essas pessoas, mas a gente precisa levantar esse dinheiro. E aí eu conto com você. Tem o nosso Pix, a nossa conta está aqui, você pode fazer agora. Todo depósito que entrar picado assim, a gente vai jogar tudo para essa campanha 20V. Eu queria convidar você, do fundo do coração, a participar disso. Não fique fora dessa. Vamos continuar ajudando, continuar espalhando o reino de Deus e promovendo, porque Deus nos tem dado muito. E a gente pode partilhar isso com algumas pessoas, não é verdade? Sim, eu sei que é verdade, eu sei que a gente pode. Então eu conto com você nessa campanha. Agora você que está aí chegando, não sabe muito bem do que se trata, você gostaria de saber um pouco mais do Grupo Valinhos? A gente tem um objetivo de trazer você de convidado a se tornar família. Por isso, eu quero te explicar rapidinho um pouquinho sobre como a gente é. Nós temos 4 níveis de você poder interagir com a gente. O primeiro nível é esse que você está. No nível de você assistir uma celebração online. Você é muito bem-vindo, a gente quer te acolher, põe um bom dia no chat, a gente vai te responder, a gente adora interagir. Agora, se você quer passar desse nível, quer chegar um pouquinho mais, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, Amigos do Grupo Valinhos. E lá você recebe plano de leitura, você recebe devocional, você recebe orientações, você recebe todo um suporte, exercícios para a alma, você recebe todo um suporte para você passar uma semana conectado com Deus. E nessa semana eu tenho um exercício para a alma muito legal. Na semana passada e semana retrasada nós praticamos a prática da presença, não é verdade? Se você praticou, tenho certeza que você tem testemunho para contar. Nessa semana eu preparei um desafio, um treinamento para sua alma muito especial, que você vai receber lá dentro do grupo, no domingo à noite, no WhatsApp do Grupo Valinhos. E você pode entrar, tem o link aqui disponível na nossa página do Facebook, você é só clicar, você é direcionado para dentro do grupo do WhatsApp. Esse é o segundo nível. O terceiro nível de intimidade, de profundidade, para você deixar de ser convidado e se tornar família, são os grupos online, os grupos pequenos. Nós temos grupos na segunda-feira às 8 da noite, temos grupo às quartas-feiras às 6 da manhã, temos grupo às quintas-feiras também à noite. A gente queria te convidar muito. As pessoas aí, os líderes do grupo, vão estar colocando aí nos comentários os horários, te convidando, e você pode falar, eu quero participar. Eles já vão acolher, vão abraçar e vão te receber com o maior carinho. E nesse grupo você tem encontros online, semanais, onde você desenvolve amizade, onde tudo que a gente fala aqui no domingo é discutido, aprofundado, a gente destrincha muita coisa, a gente partilha, chora junto, caminha junto. Eu tenho certeza que qualquer um desses 3 grupos que estão rodando vão te receber com muito, 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 muito carinho. Então eu queria te convidar para fazer parte. Esse é o terceiro nível de aprofundamento. Agora o 4º nível de aprofundamento qual que é? O nível da mentoria, onde você mentoria e você é mentor de alguém. O que é a mentoria? É um processo de caminhada 1 a 1, onde nós trocamos experiências,
Lemos, tem uma trilha de livros que a gente vai lendo, um capítulo por semana, e há um acompanhamento e uma orientação espiritual. É muito fantástico e transformador. E nesse nível você chegou na cozinha. E depois disso você se torna um mentor de outras pessoas. Mas isso é papo para uma outra conversa. Mas eu queria te convidar a experimentar, independente do nível que você estiver, a aprofundar, a chegar mais fundo, a deixar de ser convidado e se tornar família aqui no Grupo Valinhos, beleza? Vamos continuar com a nossa adoração e já já a gente entra com a Fabi trazendo a palavra e eu no final volto para dar benção para orar. Vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos pro teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos pro teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Bom dia, meus queridos irmãos, como vocês estão? Estão todos bem? Aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje eu vou compartilhar mais uma mensagem com vocês e eu vou continuar falando de um assunto que já tem sido tratado aqui durante alguns domingos, que é uma refeição com Jesus. Eu vou falar sobre mais uma refeição um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa refeição, ela acontece depois que Jesus já morreu. Então, uma refeição que a gente também pode aprender muitas coisas e eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi com essa refeição diferente, essa refeição especial. Não que as outras não tenham sido, mas é uma refeição depois da morte de Jesus, então é um pouquinho diferente. Esse texto, ele se encontra em Lucas 24, 13 a 35. Vou compartilhar um pouquinho do texto. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica um pouco mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Então essa história ela se passa 3 dias depois da morte de Jesus. E esses dois, quem eram esses seguidores, né? Teve eu lembro de uma mensagem do Péricles, que ele fala dos grupos que seguiam Jesus. Então tinha os grupos bem próximos de Jesus, dentre os próprios discípulos, que era Pedro, João e Tiago,
Depois desse grupo menor, tinha os outros grupos que também estavam bem próximos de Jesus, e aí a gente vai tendo grupos maiores. Esses 2 seguidores provavelmente faziam parte desse grupo um pouco maior, que seguiam Jesus, mas não eram os discípulos tão próximos. E esses 2, eles estavam saindo de Jerusalém, indo para esse povoado. Na verdade, eles estavam fugindo de Jerusalém. Por quê? Depois da morte de Jesus, todos os que seguiam Jesus, próximos ou mais distantes, eles estavam muito perdidos. Os próprios discípulos estavam muito perdidos. O que iria acontecer com eles, o que estava acontecendo naquele momento, eles não sabiam nem muito bem o que tinha acontecido e eles estavam com medo de serem perseguidos, serem mortos. Então, muitos estavam fugindo ali de Jerusalém. E esses 2 seguidores, eles estavam andando por um povoado ali, mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam percorrendo esse caminho, conversando sobre tudo o que tinha acontecido, porque era o assunto da época, né? A morte de Jesus, o que tinha acontecido com aquele homem, e também as mulheres tinham ido visitar o túmulo e não tinham encontrado Jesus ali. Então, onde estava Jesus? Por que tudo aquilo estava acontecendo? O anjo falou com as mulheres, era o assunto, não se falava em outra coisa em Jerusalém desses fatos, e eles estavam conversando sobre isso. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram, disseram que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus se aproxima perto desses 2 homens e pergunta para eles o que está acontecendo, né? E eles estranharam muito o fato de existir uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Eles não reconhecem Jesus quando Jesus chega perto deles e eles acham estranho, né? Acham, nossa, que inacreditável uma pessoa não saber tudo o que está acontecendo. Seria como hoje eu conversando com alguma pessoa sobre o Covid, falando das pessoas que foram internadas, dos números que estão crescendo, da vacinação, e de repente chega uma pessoa e ela pergunta: o que está acontecendo? Sobre o que você está falando? Tipo, essa pessoa não sabe do Covid. Ela é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo nesse momento, o que é esse vírus que vocês estão falando. Então seria uma coisa inacreditável. E o que eles estranham, como existe uma pessoa que não sabe todos esses fatos e que a gente está conversando ali. Só que o inacreditável não é a pessoa não saber o que estava acontecendo. O inacreditável é esses homens não reconhecerem Jesus, não reconheceram que aquele homem que estava ali perto conversando com eles era aquele que eles tinham seguido tanto tempo, durante 3 anos da vida deles, né? De perto, compartilhando tantas coisas. E aí, isso me leva a uma primeira reflexão sobre o texto, né? Por que aqueles homens não reconheceram Jesus? Jesus, que era uma pessoa que eles andaram e ouviram tantas coisas, e de repente eles olham e não entendem quem que é aquela pessoa que está perto deles, né? E isso
acontece muitas vezes com a gente. Na nossa caminhada, muitas vezes a gente não reconhece que Jesus está com a gente, principalmente nos momentos difíceis da nossa caminhada. E por que que isso acontece? A gente deixa de reconhecer que Jesus está do nosso lado. O que me chama a atenção aqui nesse texto, assim, nessa reflexão, é a tristeza no coração deles. Era tão grande, eles falam, né, quando Jesus pergunta, e a Bíblia fala que eles respondem de uma maneira muito triste, né? Então, será que a tristeza no coração deles, por tudo o que tinha acontecido com aquela pessoa que eles esperavam que era o libertador, então eles esperavam que Jesus fosse de uma maneira mágica, de uma maneira muito bonita, libertar e mudar toda aquela situação que eles estavam vivendo, e aí Jesus morre e isso não acontece. Então a tristeza, eu vejo que a tristeza no coração deles foi algo muito importante para não deixar com que eles reconhecessem Jesus que estava ali com eles, né? E isso muitas vezes eu vejo que acontece com a gente, quando a gente está passando por um momento triste da nossa vida, né? Quando coisas que a gente esperava não aconteceram, coisas que eram muito, a gente tinha muita esperança e elas não acontecem, quando a gente passa por situações até onde a gente perde pessoas queridas, onde fases difíceis mesmo da nossa vida, o nosso coração fica tão triste e a gente fica tão focado nesse problema que aconteceu que a gente também não consegue reconhecer que Jesus está do nosso lado. Porque a gente pensa, poxa, se Jesus realmente estivesse aqui do meu lado, se Jesus realmente estivesse comigo, eu não ia estar tão triste. Se Jesus realmente estivesse aqui do meu lado, como ele prometeu e como eu achei que ele estaria, eu não estaria passando por esse momento tão difícil. Então eu vejo uma semelhança muito grande, que a tristeza do nosso coração, como a tristeza daqueles homens, não deixa a gente reconhecer que Jesus está ali caminhando com a gente o tempo todo. Outra coisa interessante que eu vejo nesse trecho é que o fato também dos discípulos, desses seguidores, né, no caso, não terem entendido ainda quem Jesus realmente era. Quem era aquele Jesus que as Escrituras apontavam? Eles não entenderam, né? Ele era um profeta, ele era o Salvador. Quem que era Jesus que a gente tinha acompanhado, que a gente estava acompanhando e caminhando com aquele tempo, todo aquele tempo? Quem era essa pessoa? Então, o fato deles não terem entendido, né, o que Jesus viria fazer, que Jesus era aquele que eles estavam esperando, quando Jesus se aproxima, mas Jesus está morto, então esse aqui não pode ser Jesus. Então, o fato de muitas vezes a gente não entender quem Jesus é na nossa vida, o papel que ele ocupa na nossa vida, também não permite que a gente reconheça que ele está junto da gente. Porque Jesus é quem na nossa vida? Ele é um Deus poderoso, ele é o Salvador, ele é aquele que vem libertar a gente, ou ele ainda é aquele, a gente espera que Jesus ainda é aquele gênio da lâmpada, que eu falei em outra mensagem, e que ele deveria resolver todos os nossos problemas e tudo que a gente pede ele tem que resolver, e com ele eu não vou sentir mais medo, com ele eu não vou sentir mais nada. E aí de repente eu me frustro porque nada disso acontece, e quando eu me frustro isso me traz muita solidão, ele não está comigo. Então o fato da gente não saber quem Jesus é na nossa vida, reconhecer o papel dele na nossa vida, nos faz nos sentir sozinhos, perdidos, como aqueles dois homens, e a gente não reconhece que Jesus está junto com a gente nesses momentos difíceis. Outra coisa que eu vejo também é que nós somos pessoas muito insatisfeitas com a nossa vida, com o que a gente tem passado,
com aquilo que acontece no nosso dia a dia. E aí o que acontece? A gente vive esperando que as coisas boas vão acontecer no futuro. Hoje não tá bom. O legal, o bom, as coisas importantes, elas estão ainda para acontecer. Isso me lembra, me faz lembrar um trecho de uma música do grupo J Quest, que chama Dias Melhores. E essa música fala o seguinte: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias melhores para sempre. Então tem gente que passa a vida toda, deixa a vida passar esperando se sentir melhor, esperando se sentir menos sozinho, esperando o reino de Deus, tá? Porque o reino de Deus que está por vir, porque quando Jesus voltar, e não entende que o reino de Deus, ele está próximo porque ele está aqui agora. Tem muita coisa que vai acontecer quando Jesus voltar, e aí a gente vai realmente viver dias melhores? Sim, mas a gente pode viver isso hoje também. Jesus nos dá, ele vem e nos liberta e passa por tudo isso para nos dar uma vida boa hoje, não só amanhã, não só no futuro. E aqueles homens também viviam esperando que fosse tudo diferente. Isso não deixou reconhecer que Jesus estava ali com eles naquele momento, porque eles esperavam algo no futuro. Isso também faz com que a gente perca o dia bom hoje, perca uma vida boa com Jesus hoje, porque a gente vive esperando o futuro, dias melhores que hão de vir, não que estão aqui com a gente hoje. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a alegria. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, iniciando os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando Jesus chega perto desses homens e pergunta sobre o que eles estão conversando, não quer dizer que Jesus não sabia. Lógico que Jesus sabia o que eles estavam falando. Jesus sabia de todas as coisas, principalmente naquele momento que todo mundo só falava a mesma coisa. Então, por que Jesus pergunta isso? Jesus ali, ele está criando uma deixa para ele entrar nesse assunto e ele começar a falar. Porque aí ele começa a explicar, fala: não é possível que vocês ainda não entenderam tudo o que aconteceu. Vocês não entenderam as Escrituras ainda. O que vai ser preciso? Eu preciso desenhar para vocês eu preciso desenhar para vocês entenderem tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que já foi dito, tudo aquilo que vocês sabem e ouviram de mim nesse tempo todo, e vocês ainda não conseguem entender. Aqueles homens, como judeus, eles são pessoas que tinham gravado na mente deles todo o Pentateuco. Eles sabiam muito bem toda a Escritura, tudo aquilo que havia sido dito e todas as passagens muito importantes do Antigo Testamento. Só que isso não fazia sentido, eles não conseguiam linkar uma coisa com a outra. Aí Jesus falou: poxa, não é possível, vocês ainda não conseguiram entender isso, né? Eles viam apenas a glória do Messias, mas não conseguiam entender que para chegar nessa glória precisaria passar pelo sofrimento. Então eles esperavam, que Jesus ia vir, como eu já falei, num passe de mágica, em glória, numa carruagem, fosse ocorrer a libertação. E eles não entenderam que Jesus ia ter que passar pelo sofrimento para depois chegar na glória. Eles não conseguiam fazer esse link de tudo que eles entendiam das Escrituras, tudo que eles sabiam de cor, com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Quando eu fiz a faculdade e eu me formei, e eu fiz uma boa faculdade,
eu achei que eu sabia tudo. Nossa, agora eu sou veterinária, né? Eu posso sair por aí porque eu fiquei 5 anos estudando, estudei bastante, um curso integral, que eu ficava o dia todo na faculdade, muitas vezes à noite também, fazendo mais cursos. Então, eu achei que, nossa, agora eu posso sair para trabalhar porque eu sei tudo, né? E aí eu fui trabalhar na primeira clínica. E quando eu entrei na clínica para começar a trabalhar, nossa, eu senti muito medo. Caramba, eu não sei nada. Tudo que eu aprendi ficou lá atrás. E aí, nossa, quando os carros chegavam no estacionamento, a gente chegava a me dar dor de barriga. Porque eu falava, meu Deus, será que eu vou entender o que está acontecendo com esse paciente? Será que eu vou saber tratar? Será que o cliente vai ficar satisfeito? Como que eu vou fazer? E aí que eu fui entender que eu sabia muito na teoria, mas agora eu precisava juntar a prática para realmente ser uma boa profissional. E eu vejo que é mais ou menos isso que aconteceu com aqueles seguidores e o que acontece hoje nas nossas vidas. A gente passa muitas vezes uma vida inteira dentro da igreja, aprendendo a Bíblia, conhecendo a palavra, participando dos cultos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar isso em prática na nossa vida. Aquilo que acontece na Bíblia há tanto tempo atrás, o que isso tem a ver com a minha vida hoje e como que eu posso usar isso no meu dia a dia. Tem uma frase que eu achei, um texto, um textinho que eu achei bem interessante, que eu vi no comentário, no livro de comentários, né, de explicação sobre essa parte, esse trecho da Bíblia, né? E ele fala assim: somente quando vemos como todas as escrituras se acham centradas em Cristo, como a revelação do Deus Trino, de modo que no Antigo Testamento tudo aponta para Ele e no Novo tudo procede dele, é que seremos capazes de entender a Bíblia. Então, somente quando a gente conseguir fazer essa ligação de que tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus, não são apenas histórias bonitinhas que a gente conta para as crianças e que às vezes não faz sentido para a gente, mas não, que tudo aquilo já era um plano de Deus que apontava para Jesus e que no Novo Testamento esse plano de Deus se consolida e através disso a gente faz parte desse reino hoje e a gente através disso tem todos os nossos pecados perdoados e a gente consegue se reconectar com Deus. Isso acontece no Novo Testamento através da morte de Jesus, é que tudo começa a fazer sentido e a gente pode ter uma vida diferente hoje. Aqueles homens também não conseguiram entender isso, que tudo que eles aprenderam no Antigo Testamento estava acontecendo ali, na frente deles. Eles podiam participar ao vivo, eles estavam participando num tempo real, né? Eles estavam vivendo o reality show ali, né? Eles tinham que entender isso para conseguir ligar tudo aquela teoria que eles sabiam muito bem ao que estava acontecendo e reconhecer quem era Jesus. Mas assim como eles, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Todo o conhecimento que a gente tem se perde quando a gente está na nossa vida, na nossa caminhada, no dia a dia, porque a gente não consegue fazer essa ligação. Quem é Jesus? Quem é aquele que a gente aprende na Bíblia? Quem é aquele que a gente escuta as mensagens todo domingo, domingo após domingo? E o que ele tem a ver com a minha vida hoje, quando eu estou trabalhando, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou passando por momentos difíceis. Quando chegaram perto do povoado aonde iam, Jesus fez como quem ia para longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro:
Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Então, quando chegou em Emaús, eles pararam onde eles iam ficar e Jesus prosseguiu. Só que aí eles falaram para Jesus: não, fica com a gente aqui, porque é tarde, né? É perigoso continuar, já está muito tarde. Só que principalmente eles chamaram Jesus para continuar com eles porque eles sentiam algo especial naquele homem. Era gostoso ficar com aquele homem que estava falando de uma maneira diferente das escrituras. Eles queriam permanecer na presença daquele homem. Então Jesus aceita o convite, senta na mesa para fazer a refeição e Jesus toma a liberdade ali e pega o pão, e naquele momento que Jesus parte o pão, a ficha cai. Né? O olho deles de alguma maneira destampado, digamos assim, e eles reconhecem Jesus. Eu fico imaginando que a Bíblia não fala certinho por que isso aconteceu, né? Mas assim, eu fico imaginando que naquele momento passou um filme, uma retrospectiva na cabeça deles, e aí eles passam a passar um filminho, a primeira vez que eles encontraram com Jesus, o primeiro contato deles com Jesus, a primeira conversa com Jesus, tudo. Sabe aquele desenho, aquele filminho que vai passando na nossa mente quando de repente a gente descobre alguma coisa, quando alguma coisa passa a fazer sentido com a gente, pra gente, né? E aí eles começam a lembrar, sabe, os milagres de Jesus, começam a lembrar as histórias, quando Jesus parava para conversar com eles, e as histórias. E aí eles passam a lembrar principalmente naquele momento, das refeições com Jesus. Eles fizeram bastante refeição, cada ceia que tinham, né, cada Páscoa que eles faziam juntos, quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus tinha uma maneira um ritual no partir do pão. Isso era muito característico das refeições. Acho que isso era um sinal entre eles, né? O partir do pão era um ritual muito característico. E naquele momento, então, que Jesus pega e parte o pão, isso volta na cabeça deles, todas as vezes que Jesus partiu o pão da mesma maneira. E aí eles passam a reconhecer: nossa, quem é esse homem que está aqui? E aí, só que assim, Jesus, como num passe de mágica, aí sim, num passe de mágica, Jesus some. E aí eles começam a entender. O interessante é que nesse momento tudo começa a fazer sentido para eles de quem era aquele homem, né? É interessante então a gente perceber o que nesse momento? Que só foi possível reconhecer Jesus naquele momento porque eles tiveram anos andando com Jesus, eles tiveram uma parte da vida deles na caminhada com Jesus, né? Mesmo que em alguns momentos eles não entendiam quem era Jesus, se era um profeta, eles não estavam entendendo muito bem a coisa, mas eles tiveram momentos, uma vida andando com Jesus. Isso é muito importante entender, porque aqui a gente mais uma vez percebe que a gente só vai reconhecer Jesus na nossa vida quando a gente tiver uma caminhada com Jesus. A gente só vai ter esse cair a ficha, a gente só vai conseguir sentir a presença dele, isso só vai ser possível na nossa vida se a gente tiver uma caminhada com ele, se a gente tiver momentos com Jesus, se a gente dedicar momentos das nossas vidas especiais para ele, se a gente chamar Jesus para fazer refeições com a gente, se a gente tirar tempos específicos para saber quem ele é, conhecer, ler as escrituras, ter essa intimidade. Isso às vezes parece uma coisa repetitiva. Quando eu penso em falar isso, eu penso, poxa, mas eu sempre que eu vou trazer alguma mensagem eu falo isso.
É porque Jesus fala muito isso, Deus fala muito isso comigo quando eu estou estudando e quando eu penso em trazer uma mensagem, porque é uma coisa que eu acho que Jesus pega no meu pé. Ele fala e repetidamente isso comigo, e aí eu tenho que compartilhar isso. Eu só vou entender quem é Jesus, eu só vou sentir Jesus comigo quando eu tiver essa vida com Jesus, essa caminhada com Jesus, quando eu tiver esse dia a dia com Ele e falar: Jesus, eu quero uma refeição contigo hoje. Jesus, não vai embora, fica mais um pouquinho comigo aqui, passa essa noite comigo. De manhã, não vai embora não, eu vou trabalhar, mas fica aqui comigo. Jesus, esses 10 minutinhos aqui eu quero dedicar à tua presença, a estar com você, entender quem você é, eu quero te ouvir. Mesmo que eu não estou sentindo a tua presença, eu quero te ouvir. Essa caminhada com Jesus faz possível Jesus, a gente sentir Jesus, entender quem Ele realmente é, e poder falar: nossa, realmente eu estou sentindo Jesus aqui comigo agora, eu estou entendendo quem Ele realmente é na minha vida. Toda aquilo que eu aprendi durante a minha vida toda na igreja e nas escrituras está fazendo sentido, está se tornando real para mim hoje. Por quê? Porque eu insisto nessa caminhada com Jesus. Senão, isso nunca vai fazer sentido. Jesus sempre vai ficar na teoria, sempre vai ficar essa dicotomia, vida e igreja, vida secular. Isso não existe, gente. Nossa vida é uma só, mas ela só vai ser completa se eu buscar isso, se eu buscar esse tempo, essa caminhada com Jesus. Senão a gente vai viver sempre essa dicotomia, teoria e prática. Então, nesse momento, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor Jesus foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor Jesus quando ele havia partido o pão. Então, como eu falei, é muito interessante ver como naquele momento tudo fez sentido para eles. E assim, eles não reconheceram apenas que quem estava ali com eles era Jesus. Eles reconheceram nesse momento quem era Jesus. A teoria se fez prática naquele momento. Eles reconheceram que aquele homem que caminhou com ele, que caminhou não só ali nesse caminho de Emaús, mas que eles seguiram durante um tempo da vida deles, não era apenas um profeta. Eles entenderam que aquele homem era o Messias, era o Salvador que eles estavam esperando, né? Então, foi um momento muito mágico na vida deles, aquele momento de entender tudo aquilo que eles haviam passado até ali. E eles comentam, né? Nossa, o nosso coração ardia quando aquele homem falava com a gente. Naquele momento eles entendem, né, de fato, o que significavam aquelas palavras e por que o coração deles ardia. Isso na nossa vida, a gente pode entender que andar com Jesus faz o nosso coração arder, fazer essa caminhada com Jesus faz nosso coração, a gente sentir o coração em chamas, porque a nossa vida passa a ter sentido, não é apenas aquela teoria, mas não, uma caminhada diferente, é uma caminhada com cor, colorida, né? Com fogo realmente, que aquece a nossa vida. Deixa de ser uma vida sem graça, uma vida em que a gente vive esperando o futuro, para ser uma vida que a gente quer viver cada dia plenamente, porque cada dia faz muito sentido para a gente, cada dia é diferente para a gente, cada dia é muito gostoso, né? Cada dia sentir, levantar e ter a presença de Jesus é muito gostoso, faz a nossa vida ter realmente um sentido muito diferente, né?
E encerrando, né, para a gente encerrar aqui essa mensagem, o que eu vejo, né, nesse trechinho final do texto, é que quando eles entenderam quem Jesus era, quem era aquele homem que eles passaram seguindo por tanto tempo e que tiveram o prazer de ter por mais um tempo ali com eles, digamos mais 10 quilômetros ali com eles, exclusivamente para eles, isso muda a vida deles. Isso faz um sentido dá um sentido completamente diferente para a vida deles. E aqueles homens falam: a gente não pode ficar aqui, a gente tem que voltar para Jerusalém para compartilhar tudo isso que a gente entendeu agora. Compartilhar, fazer as pessoas que não entenderam ainda, elas precisam entender quem é esse homem, que elas viram tudo isso acontecer. E eles pegam e voltam para Jerusalém. Eles pegam e andam 10 quilômetros de volta para Jerusalém, e aqueles homens que no começo do texto a gente comenta que estavam fugindo de Jerusalém, aqueles homens vão de encontro a Jerusalém. Porque quando Jesus entra na vida deles de verdade, né, quando eles entendem, eles não podem mais fugir, eles têm que voltar para Jerusalém. Jesus muda de uma tal forma a vida daqueles homens que isso dá uma guinada, uma virada de 180 graus mesmo. A gente está indo para cá e a gente vai virar 180 graus e vai retornar, porque isso é muito importante para ficar aqui com a gente, né? Isso é muito interessante porque isso acontece com a gente. Quando a gente realmente consegue entender quem Jesus é na nossa vida, isso muda a nossa vida, isso muda completamente o sentido da nossa vida. A gente está caminhando num sentido e a gente vira e vai para o sentido oposto, porque entender quem Jesus ele muda totalmente, né? Aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente fazia, a maneira como a gente agia, ele dá um sentido totalmente novo para a nossa vida. A gente não consegue mais ficar longe disso, a gente não consegue mais ficar longe de Jesus. A gente volta correndo para os braços do Pai, né? A gente volta para ficar junto com o corpo de Cristo. A gente não quer mais ficar longe das pessoas também que entenderam o sentido de Jesus na vida delas, né? E aí a gente passa a ter uma nova vida, a gente passa a ter de fato, Jesus muda o sentido da nossa vida, né? Então, o nosso coração passa a queimar e a gente não consegue guardar isso pra gente. Como aqueles homens falaram, tem pessoas que ainda estão tristes lá em Jerusalém porque não entenderam quem é Jesus. E a gente tem que contar para elas que esse homem que estava aqui é o Messias que a gente estava esperando. Esse homem que estava aqui, ele realmente veio para mudar a nossa vida. Ele veio para tirar a gente de um caminho escuro, um caminho triste, para dar vida, para nos aproximar novamente de Deus. E a gente não pode deixar que essas pessoas continuem tristes. A gente precisa voltar lá e falar para essas pessoas, porque agora a gente entendeu a missão que Jesus tinha para a nossa vida, que Jesus tem para a nossa vida, e a gente precisa espalhar isso. E isso acontece com a gente, quando a gente entende, né, que Jesus realmente é o Messias, que ele veio para tirar essa vida triste, nos aproximar novamente de Deus. A gente fala, não, eu não posso guardar isso só para mim, não. Minha vida não pode ter esse sentido de sair todo dia e trabalhar, curtir, passar alguns momentos felizes, voltar para casa. Não, a minha vida tem um sentido muito maior que esse. A minha vida, ela tem que servir para contar para essas pessoas que estão tristes que a vida delas não é isso não, que tem algo muito importante e algo que pode transformar a vida delas, e que elas precisam conhecer esse Jesus, e que a gente precisa
a gente entende a nossa missão de caminhar junto com essas pessoas e ensinar para elas o que é caminhar com Jesus, tanto dentro do nosso grupo, quando a gente percebe que tem pessoas que ainda estão nessa teoria e que ainda não entenderam o que é ter uma vida prática, uma caminhada prática com Jesus, quanto pessoas que ainda não estão no nosso dia a dia e que ainda não conhecem realmente Jesus. Elas ouviram falar alguma coisa, mas a gente precisa passar para elas quem é esse Jesus e mudar a vida delas, o sentido da vida delas, para que elas também possam ter uma virada na vida delas e também tenham essa vontade de contar para outras pessoas quem é esse Jesus. A gente passa a entender a nossa missão, esse é o fato, né? A gente passa a entender realmente a nossa missão. E aí a gente entende que quando a gente reconhece Jesus na nossa vida, a gente não pode viver mais para a gente passa a viver para Ele, para Jesus, e a gente passa a viver para outras pessoas. Então foi isso que Jesus falou ao meu coração e que eu queria passar para vocês nessa manhã, para que a gente pudesse sair dessa vida teórica e passar por uma vida prática que Jesus faça sentido na nossa vida, que a gente busque isso através de uma caminhada com Jesus, que a gente busque isso para a nossa vida e que a gente não guarde isso para a gente, que a gente tenha nosso coração ardendo a ponto de mudar a nossa vida e a gente passar isso para outras pessoas através das nossas ações e através das nossas palavras também. E eu vou, nesse momento, gostaria de fazer uma breve oração pedindo para que isso aconteça na nossa vida realmente. Paizinho querido, quero te agradecer porque o Senhor falou muito ao meu coração através dessa mensagem e eu te agradeço a oportunidade de compartilhar isso com pessoas que eu amo tanto. Nos ajude, Paizinho, nos ajude para que a gente realmente possa sair dessa teoria e a gente possa realmente entender quem o Senhor é nas nossas vidas e a gente passe a ter uma caminhada contigo e uma caminhada em que tudo isso faça sentido na nossa vida e a gente consiga passar isso, a gente possa viver isso tão apaixonadamente, com o coração queimando realmente, que a gente não consiga viver um minuto só sem demonstrar que o Senhor é que faz essa diferença na nossa vida e que pessoas possam sentir e querer conhecer esse Deus tão apaixonante, que nos ama tanto, e essas pessoas possam aceitar, entender quem o Senhor é e essas pessoas possam passar a ter essa caminhada contigo também. Muda as nossas vidas e nos ajuda a viver mais perto de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Como é que foi a sua experiência com essa palavra poderosa que a Fabi trouxe pra gente? Desse jantar póstumo, né? Um jantar pós-morte, uma refeição pós-morte. Que coisa interessantíssima que a Fabi trouxe para nós. E eu quero orar com você. Eu sei que talvez você tenha colocado pedidos aqui. Eu quero orar com você para encerrar nossa celebração e depois dar a bênção. Vamos orar? Pai querido, em nome de Cristo, eu peço sobre todos os pedidos que estão colocados, que estão no coração das pessoas, todos os anseios, eu peço que o Senhor venha ao encontro deles. Eu peço que o Senhor venha fortalecer aquilo que a Tua palavra exposta hoje trouxe. Eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe e nos guarde, e nos dê uma abençoada semana, nutridos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você puder, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Vamos dar a bênção? Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida e sobre sua família, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus.
Amém. Independente das circunstâncias, que você tenha um excelente domingo. Que Deus te abençoe. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados nós somos mais fortes e vamos mais longe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.